Assis Santos. Trabalharei com vocês a disciplina História do Brasil 2. Agora tratando do bloco 1 dessa disciplina, que tem como tema a emancipação política e a formação do Estado imperial no Brasil. Então, para essa análise nesse momento, no bloco 1, nós iremos identificar quais elementos levaram à fragilização da política do Estado português no Brasil, né? E as questões da cidadania e da estrutura social que permeava esse momento dessa emancipação política, dessa formação do Estado imperial no Brasil, que é justamente o momento que há o declínio, né? A crise no sistema colonial e o império se constrói, essa presença hierarquicamente, vamos dizer assim, enquanto de reinado português, ela se sobrepõe, ela aparece mais nesse momento. Nessa análise da emancipação política e formação do Estado imperial, nós vamos trabalhar com elementos fundamentais. Quais são eles? Crise do sistema colonial, é justamente aquele momento em que há uma queda na produção do açúcar, também na sua venda, né, vamos dizer assim, para o mercado externo, e há uma transição de local de produção econômica, vamos dizer assim. Então a gente passa a ter uma ascensão da produção do café e uma queda da produção do açúcar. O fator econômico vai ter uma influência forte neste momento. As tensões externas também, a pressão da Inglaterra sobre Portugal, sobre Portugal em relação ao Brasil, após a vinda dessa família real para o Brasil, o próprio contexto de abertura dos portos também vai influenciar, né, nessa questão desse momento dessa emancipação política. Vamos tratar também da questão do liberalismo e da escravidão com uma ênfase para as relações de trabalho naquele momento, e já com um olhar mais para frente, no sentido de que essas relações de trabalho vão mudar. Essa produção da nação, os marcos e as representações referentes à produção de uma nação, desse sentimento de identidade, de ser brasileiro, a partir da formulação de uma Constituição, como a gente vai ter a Constituição de 1824, entendendo quais grupos estavam envolvidos, inseridos naquele contexto, naquele momento. E essa política imperial relacionada à cidadania. Então, quem era o cidadão? Como era esse sentimento de cidadania neste momento? É importante pontuar também os movimentos que estavam a favor da abolição da escravidão, que está no contexto, né, da nossa disciplina, as revoltas que estavam acontecendo em diferentes regiões do Brasil, em prol da não relação do Império com essas determinadas regiões, e aí a gente pode falar de algumas delas, sobretudo da Conjuração Baiana, né, onde se lutava por essa emancipação e não uma relação com o Império Português, com a sua sede respectivamente no Rio de Janeiro. Uma das tensões que estava acontecendo bem nesse momento que nós vamos estudar, dessa emancipação política, dessa produção de nação, ela perpassava pelo advento da independência do Brasil, né, da chamada da independência do Brasil, que ocorreu no 7 de setembro, e aí a gente vai dialogar com Caio Prado Júnior, e é importante esse diálogo com Caio Prado Júnior, porque é feita uma crítica a ele também, em relação à perspectiva que ele traz de que o 7 de setembro não foi uma revolução, e sim uma tentativa da monarquia em defender os interesses contra os republicanos. E aí, quando ele fala que não foi uma revolução com uma participação popular, há uma crítica a ele. Esse é o trabalho da historiografia, aí eu relaciono com o nosso objetivo principal, que é o de analisar a historiografia desse momento, é justamente o trabalho do historiador, também de criticar com base nas suas experiências, porque haviam movimentos contrários também a essa concepção de independência que partia do sistema imperial que estava ali
é vigente naquele momento na figura de Dom Pedro. Então, neste primeiro momento, nós vamos fazer essa análise, né? E o pós-independência, quem eram os cidadãos do Brasil? Nós sabemos que, dentro desse contexto, vamos dizer assim, de emancipação política, dessa falsa independência, porque a Inglaterra só reconhece a independência do Brasil pouco depois, Portugal também, e aí a gente começa a chamada dívida externa neste momento, né, porque paga-se para que haja o reconhecimento dessa independência nas relações políticas comerciais que Portugal ainda mantinha com Portugal e com a Inglaterra também. Então, quem era o cidadão, né? Já que o escravizado não participou daquele momento, que Caio Prado Júnior vai afirmar que foi um momento de não participação popular, mas existiram revoltas pontuais, né? No Maranhão, na Bahia, contrária àquele momento e contrária àquele sistema. Então são essas análises que nós iremos fazer dentro deste bloco 1. Dessa forma, para tratar dessas temáticas que nós vimos aqui, nós trabalharemos o fórum. É no fórum que nós iremos desenvolver as discussões sobre essa temática. Entendendo todo este contexto que nós iremos dialogar neste bloco 1, busquem utilizar o fórum para as discussões referente à temática. Caso vocês tenham alguma dúvida que seja de ordem individual, particular, falem comigo em inbox. Mas utilizem esta ferramenta, que é uma ferramenta colaborativa, para o diálogo com os colegas de vocês referente à temática da disciplina. Conto com a colaboração de vocês, com a interação entre vocês e os colegas, e será o espaço para que realmente as dúvidas sejam tiradas, os questionamentos sejam feitos. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.